A paz do Senhor a todos vocês. Estamos aqui para trazer mais um resumo da nossa lição da Escola Bíblica, né? Sou Lidiane Santos e já quero saudar em especial os alunos ali da sala juvenil da sede, né? Quero dizer que estou com muita saudade de vocês. Um beijão também para a professora Keila, que me ajuda ali com os alunos. E eu sei que brevemente estaremos juntos, né? Para aprendermos da palavra do Senhor. Né? Estamos em mais um trimestre falando sobre Jesus e o reino de Deus. Né? E vamos iniciar a aula 10, certo? Nossa aula 10, que vai tratar sobre a dimensão presente e futura do reino. Vamos lá. Na última aula, a aula 9, foi tratado sobre o reino de Deus. Né? No reino de Deus, nós aprendemos que o reino de Deus é o reino onde Deus reina soberanamente. É o reino onde tudo está no controle do Senhor. Né? Que é também conhecido como reino dos céus. Por quê? Porque a origem dele não é uma origem terrena, mas é uma origem celestial. E eu trouxe essa reflexão aqui no texto em 1 Coríntios, no capítulo 4, versículo 20, que diz assim: porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em virtude. Então, ao contrário de muitos reinos da terra, de muitos governantes, né, que prometem, mas não cumprem, o reino de Deus ele é exemplificado, é fortalecido, porque é um reino que não consiste apenas em palavras, mas em virtude, ou seja, em poder, em ações. Então, esse é o reino que nós vamos apresentar nesta aula, mostrando a sua dimensão presente e a sua dimensão futura. Temos 3 objetivos. O primeiro objetivo é caracterizar a natureza do reino de Deus. O segundo objetivo é apresentar as suas dimensões, a futura e a presente, tá certo? Desse reino. E o terceiro objetivo é apontar o papel da igreja no reino de Deus. Então, qual é o papel da igreja? Qual é a função que a igreja tem neste reino? Dando prosseguimento, temos a nossa introdução, onde eu trouxe esse textozinho que fala assim: o reino de Deus já é manifesto e pode ser sentido pelas pessoas que verdadeiramente buscam a Deus, mas ainda é uma dimensão futura e escatológica. Né? Nessa introdução, nós aprendemos que o reino ele já existe, né? Mas existe para quem? Para todos aqueles que gozam, que receberam a Jesus como único e suficiente Salvador, para todos aqueles que creem na palavra de Jesus, na palavra de Deus. Então, esse reino ele já existe, ele já está manifesto no mundo. Então, existe essa dimensão presente a qual nós vivenciamos, mas também existe uma dimensão escatológica. Então, durante toda essa lição, nós vamos tentar simplificar o entendimento sobre essas duas dimensões. Né? A leitura bíblica trazida pela nossa lição está lá no Evangelho segundo Mateus, o capítulo 10, os versículos 5 ao 15. Então, vocês peguem a lição de vocês, peguem a Bíblia, tá certo? Meditem nesse texto. Na verdade, eu peguei apenas alguns versículos de toda essa leitura para trazer nessa aula. Mas vocês em casa, vocês podem se aprofundar melhor, ler o texto e o contexto inteiro. Né? Está escrito lá nos versículos 7 ao 10. Pregai dizendo: é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento. Então, esse texto exemplifica muito, né, a dimensão presente, né, que eram os feitos que Jesus ele fez quando anunciava o seu reino. Né? Já a gente vai se aprofundaremos mais sobre esse tema. Tópico primeiro, ele vem falar qual é a natureza do reino de Deus. Então, qual é a origem desse reino? Né? A lição diz que é o próprio Deus
se revelando em sua glória e majestade, com poder, na execução de todas as suas obras, e intervindo em tudo, de forma soberana e incontestável contra o domínio das forças do nosso inimigo. Então, a natureza do reino de Deus é uma natureza divina e espiritual. Por que essa natureza? Como eu falei no início, né, o reino de Deus, a origem dele, ela não é uma origem terrena, é uma origem espiritual, é uma origem que nasceu nos céus. Quando nós começamos a ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, nós começamos a entender o plano de Deus para toda a humanidade, o plano de salvação, o plano para estabelecer o seu reino. Né? A Bíblia fala lá em Gênesis que Deus criou os céus, criou a terra e criou tudo perfeito. E criou o homem segundo sua imagem, segundo a sua semelhança. E nós vemos que essa perfeição criada por Deus, ela foi atingida, ela foi manchada com a entrada, com o advento do pecado na humanidade. Então o pecado, ele manchou o plano perfeito de Deus. Né? Ele manchou, ele trouxe uma consequência que seria, como está escrito lá no livro de Romanos, a morte, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida e a vida em Cristo Jesus. Só que Deus, pela sua onisciência, ele sabia que a humanidade passaria por todo esse pecado, que pecaria, que erraria. E com o seu plano divino, ele estabeleceu também um plano maior, que era o plano de salvação, enviando o seu único filho para que todos aqueles que crescem, que crerem, que o receberem, que o seguirem, pudessem voltar ao plano inicial, que é a estruturação do seu reino. Então, o reino de Deus é algo que nasceu no coração de Deus, é algo que Deus criou para nós, para a humanidade. Então, a sua natureza, ela é divina, ela nasceu de Deus para o homem, né? É espiritual. Então, só o homem espiritual, só o homem que crê, porque a Bíblia diz que a salvação é dada para todo aquele que crê, através da graça, né? É a graça, eu não mereço, mas Deus, ele me dá. Então, se eu creio no Filho de Deus, se eu recebo como meu Salvador, e se eu continuo, né, procurando fazer a sua vontade, então, o reino de Deus já é chegado a mim. Amém? Prosseguindo, né? No tópico 2, a gente vai entrar realmente nas duas dimensões, né? A primeira dimensão que o tópico 2 vai trazer é o reino de Deus no tempo presente, certo? Então, qual era o contexto social que Jesus, ele enfrentava? Qual era o contexto? Quando Jesus, ele veio em forma de homem, como era o contexto social daquela sociedade, né? Qual o contexto daquela sociedade, melhor falando? Então, a lição diz que as pessoas viviam cativas sob o domínio bélico, político e econômico por parte do Império Romano. Então, com o advento da chegada de Jesus, a gente sabe que na época, quem dominava, quem tinha um grande poderio político era o Império Romano. Era ele que ditava as regras, era ele quem dominava, quem impunha as suas vontades. Então, quando Jesus ele foi manifesto, quando ele começou o seu ministério, anunciando que ele era o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, né? Então, muitos se levantaram contra Jesus porque se sentiram ameaçados, sentiram o seu reinado, o seu poderio ameaçado. Então, as pessoas viviam naquela época, socialmente falando, oprimidas, viviam sob o jugo de pobreza, de fome, de muita corrupção. Então, a gente vê aqui que a corrupção não é algo novo, é algo antigo. E quando Jesus se manifestou, ele veio para apresentar, para anunciar o reino de Deus. E qual foi essa manifestação presente para aquele povo, para aquela época? Jesus, ele trouxe refrigério para o corpo, para a alma e para o espírito, certo? Então, qual foi a missão de Jesus? Como era anunciado essa dimensão presente do reino de Deus? Com um texto que nós lemos logo lá no início, na leitura bíblica. Jesus, ele chegou curando os enfermos, Jesus chegou expulsando demônios, Jesus chegou restaurando, trazendo paz onde havia só guerra, trazendo esperança para onde não havia esperança. Então, Jesus estabeleceu esse reino terreno, esse reino nessa dimensão presente, mostrando que havia solução, que havia algo maior do que simplesmente o sistema político vigente. Então,
vivemos, desculpem aqui o erro gráfico, né? Vivemos um tempo marcado por sofrimento, injustiças sociais, falta de referências morais e esfriamento do amor. Então, assim como no Novo Testamento, ali quando Jesus estava ali anunciando o seu reino, havia todas essas coisas em relação ao governo político, de injustiças sociais, de desigualdade social, de fome, de corrupção. Vivemos num cenário, no século XXI, não tão diferente, né? Hoje há um descrédito nas governanças, há uma revolta social em relação às injustiças que são cometidas e muitas vezes a humanidade está sem esperança, está realmente desesperada, achando que não há solução, achando que não tem mais jeito, né? Mas é por isso que nós temos a necessidade de anunciar que o reino de Deus é chegado, ou seja, verdadeiramente os homens eles são falhos, os homens cometem erros, mas há um Deus que reina, há um Deus soberano que pode trazer o refrigério que o mundo não traz, que pode dar a paz que o mundo não dá. E a Bíblia diz que a paz que o Senhor tem para dar não é a paz que o mundo dá, mas é uma paz excelente. Então, precisamos entender que há uma dimensão presente, que Jesus ele tem poder de transformar as nossas vidas, ele tem poder de nos dar paz em meio à guerra, de nos fazer sorrir em meio às tempestades, de nos tirar de toda e qualquer depressão, de nos fazer ver além das dificuldades. E para que nós possamos gozar desse reino presente, precisamos, mais uma vez falando, reforçando, entrar nesse reino através de Jesus Cristo, certo? O tópico 3, né, resumindo o tópico 3, ele vem falar da dimensão escatológica desse reino, que é a escatologia nesse sentido, é aquilo que ainda está para acontecer, né? O reino de Deus no tempo futuro. Então, o futuro, a escatologia, são acontecimentos que ainda estão para vir, né? E quando é que isso se dará? A lição vem trazer, se dará quando Cristo voltar para julgar o mundo, certo? Então, o que é que nós acreditamos, o que é que nós pregamos, né? Lá no Evangelho de João, capítulo 14, a Bíblia diz que o Senhor Jesus Cristo, ele prometeu que ia subir, mas que viria outra vez para buscar a sua igreja, para que onde ele esteja, nós possamos estar também. Então, a promessa da volta de Jesus, ela é uma promessa verdadeira, né? Em Mateus 24:30 está escrito: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vigiando sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Então, a promessa da volta de Jesus, a promessa da dimensão escatológica, da volta de Cristo, é justamente para que Cristo ele reine eternamente, onde esse plano de corrupção, de tristeza, de injustiças, ele será desfeito, porque nessa segunda volta de Cristo, Jesus ele vem para desfazer por completo, né, as injustiças sociais, o governo terreno, o governo contrário à sua palavra, contrário à sua vontade. Então, gozaremos para sempre de íntima comunhão com o Pai. Então, hoje nós muitas vezes choramos pela perda de um ente querido, nós muitas vezes nos entristecemos pelas enfermidades, pelo desemprego, né? Mas no reino de Deus, no tempo futuro, nessa dimensão escatológica, a Bíblia promete paz eterna. A Bíblia promete ainda que não haverá lá mais choro, nem ranger de dentes, só alegria. Então, é por isso que o reino de Deus, ele é tido através da fé, né? O mundo, ele não compreende as coisas espirituais, porque eles vivem pela vista dos seus próprios olhos. Eles não acreditam que a palavra de Deus ela é verdadeira. E muitas vezes, nós cristãos, que muitas vezes estamos na igreja, estamos cultuando ao Senhor, esquecemos de parar e entender que a palavra de Deus ela é viva, que ela transforma, que ela é verdadeira. E começamos a entender que tudo isso que as mídias propagam, que muitas vezes alguns estudiosos nomeados, renomados, né, começam a infiltrar na mentalidade, a difundir, né, que Deus, ele não, dando a entender que na verdade não há mais esperança, e muitas vezes a gente acredita nisso. Esquecemos de viver pela fé, esquecemos de viver
as promessas do Senhor, que são ricas, né? A promessa de Deus, ela é maravilhosa. Então, a dimensão futura do reino de Deus é um reino, né, onde Cristo reinará eternamente. É um reino onde precisamos ter íntima comunhão com o Pai. E para que possamos adquirir este reino, precisamos estar conforme a sua palavra. E no último tópico, fala sobre a igreja, uma expressão atual no reino de Deus. O que é a igreja? Já parou para pensar sobre o que é a igreja? Quando a gente fala em igreja, não estou falando em uma denominação, né? Hoje na sociedade existem inúmeras denominações. Mas quando a Bíblia fala em igreja, está se referindo ao povo escolhido de Deus. Igreja significa um povo chamado para fora. Chamado para fora de onde? Né? Do sistema pecaminoso. São aquelas pessoas que tomaram a decisão em servir a Jesus, que tomaram a decisão em viver conforme a palavra de Deus. Então, elas têm, na verdade, a Bíblia como sua bússola, como seu guia, certo? Então, a igreja que estamos nos referindo nesse estudo é a igreja de Jesus. É aqueles que escolheram, que optaram, que decidiram entregar a sua vida para o Senhor Jesus e não só dizer eu tenho Jesus, mas viver conforme a sua palavra. Então, a igreja é a expressão do reino na medida que permite ser guiado pelo Espírito Santo nos mínimos detalhes. Mais uma vez eu peço desculpa pelo erro aqui gráfico, né, sobre o Espírito Santo nos mínimos detalhes. Então, a igreja é a expressão de Deus. Hoje existe uma linha, né, muitas vezes é divulgada a questão dos desigrejados. São aqueles grupos de pessoas que falam que não é necessário estar dentro do templo para adorar, que pode adorar em casa. Na verdade, a Bíblia, ela vem nos incentivar. O próprio Jesus, ele sempre estava nos templos, ele sempre estava em reunião, sempre estava com a igreja se reunindo para partir o pão, para estar em comunhão. Então, hoje estamos vivendo na sociedade uma necessidade do isolamento social devido à Covid, devido a essa doença que tem atingido, né? Então, para se precaver, hoje é essa necessidade do isolamento social. Então, como igreja, nós somos igreja do Senhor onde estivermos, é bem verdade. Então, Jesus, ele diz que sua igreja é aqueles que permitem ser guiados pelo Espírito Santo nos mínimos detalhes. Então, ser igreja do Senhor não é simplesmente estar dentro de uma denominação, dentro de um templo, vindo aos cultos, não é apenas isso. Para que eu seja verdadeiramente igreja do Senhor, é considerado por Deus aqueles que é guiado pelo Espírito Santo. O que é ser guiado pelo Espírito Santo? É não viver mais conforme os meus desejos. Se o meu desejo contraria a palavra do Senhor, se os meus desejos não vão de acordo com a vontade de Deus, então eu preciso renunciar. Eu preciso ser guiado por Deus. A minha vida não pertence mais a mim, mas pertence a Deus. Então, todos aqueles que se decidem, que se deixam ser guiados pelo Espírito Santo, esses são verdadeiramente igreja do Senhor. Vamos dar um exemplo prático sobre isso que eu estou falando? Né? O perdão, vamos lá. Quem é que nós queremos perdoar? Aqueles que de repente nos ofendeu e por algum motivo depois se arrependeu, nos procurou e pediu perdão. Já é difícil perdoar esse. Imagina perdoar aquele que lhe ofendeu, continua lhe ofendendo e não se arrependeu de lhe ofender. Então, só quem é guiado pelo Espírito Santo é que vai ter essa capacidade, porque é ele que vai liberar o perdão à medida que nós vamos desejar perdoar. É só um exemplo prático do que é ser igreja de Deus. Então, não é tão simples como muitas vezes pensamos, porque requer um sacrifício, requer um exercício diário, requer renúncia. Então, cabe a cada cristão buscar comunhão com o Senhor e fazer diferença no mundo. Então, é individual essa busca, né? Eu preciso querer, eu preciso buscar, eu preciso diariamente estar em comunhão, em oração, na leitura da palavra e renunciando para que eu possa fazer a vontade do Senhor. Mateus 5, 13 e 14 diz assim: vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais preste, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Então,
Lembrando que nós estamos falando sobre a igreja como uma expressão atual no reino de Deus. E Jesus, ele nos diz que somos duas coisas, sal da terra e luz do mundo. E eu comecei a pensar o que significa ser sal, né? Quando a gente fala em sal, o sal ele tinha três funções básicas, né? É dar sabor, é conservar, né? E é sarar. Como assim dar sabor? Dar sabor, você já comeu um alimento sem sal, né? Às vezes a comida está com um cheiro bom, né? Está bem apresentável visualmente, mas quando você prova, tem um pinguinho de sal. Aquela comida lá é horrível, ela realmente fica sem sabor. Então, o sal ele serve para dar sabor. A igreja como sal, ela precisa dar sabor ao mundo. Como assim? Mostrar ao mundo que para sua depressão, que para sua desesperança, para o seu desespero, para o seu desemprego, existe um Deus que trabalha, existe um Deus que pode mudar a sua situação, certo? O sal também ele servia para conservar, né? Antigamente nós não tínhamos a modernidade de um freezer, a modernidade de frigobar, de geladeira, e os alimentos eram conservados com sal. Foi de onde surgiu o charque e outras carnes secas, né? Que era uma forma de conservar o alimento para que ele não apodrecesse, né? Então, a igreja como um sal, ela precisa conservar a sã doutrina, precisa conservar o bom ensinamento da palavra de Deus. Doutrinas são são as regras, é a direção que o Senhor nos dá para que possamos fazer a vontade de Deus de acordo com a sua palavra. Então a igreja como sal, ela precisa manter a sua sã doutrina. E o sal também ele serve, além de dar sabor, além de servir para conservar, o sal também serve para sarar, né? Eu tenho uma cicatriz nesse meu dedo, foi quando eu era pequenininha, eu brincando com algumas coisas, eu levei um corte e sangrou muito, foi um corte profundo, e eu lembro que quando fui levada no hospital, no posto na época, ainda pequenininha, mas eu lembro, eu acho que eu tinha uns 6 anos. Eu lembro que a enfermeira ficou com dó de mim, porque eu chorava muito e precisava pontear, mas ela não ponteou, fez um curativo e me mandou para casa. E no outro dia, tinha uma programação com a minha família de passar uns dias na casa de praia. E eu lembro que eu sempre fui muito assim, afobada para o mar, sempre gostei muito de mar. E eu lembro que eu sempre vivia dentro da água ali, daquele mar salgado. E doía quando o sal batia, a água salgada batia, doía bastante, né? Mas com poucos dias, aquele ferimento, mesmo grande, mesmo precisando assim, de um cuidado maior, ele sarou. Então, o sal, ele serve para isso também, para sarar. Muitas vezes, é aquela palavra mais temperada, aquela palavra de correção. Então, a igreja ela precisa estar desperta, né, para ser o sal da terra. Nós precisamos levar ao mundo, né, que Jesus ele salva, mas que também existe o pecado, que também o pecado é aquilo que nos afasta de Deus. É a única coisa que pode nos afastar de Deus é o pecado. Então precisamos anunciar essa palavra para o mundo. E o cristão como luz, né? Somos luz. Onde a luz chega, as trevas são dissipadas. Então temos a obrigação como igreja de levar a luz ao mundo, de mostrar que há solução, que mesmo que você esteja num túnel escuro, onde você não vê mais solução, onde você acredita que a sua vida não tem mais sentido, lembre-se que Deus ele é poderoso para transformar qualquer situação, né? O cristão que já recebeu o Senhor, que tem o reino de Deus como base, né? Ele sabe que a vida aqui na terra, que essa dimensão presente do reino, ela é passageira, né? É por isso que você vai ver muitas vezes algum cristão verdadeiro, mesmo triste, mesmo desempregado, mesmo com a perda de alguém querido, glorificando e louvando ao Senhor. Porque ele crê, ele acredita na palavra que a dimensão futura está reservada para todos aqueles que nele crê. Ele acredita que a morte, ela não é o fim, mas a morte é o começo para uma nova vida em Cristo Jesus, onde ele vai reinar eternamente. Então, é muito bom adentrar esse reino, né? Para finalizar, aqui há um convite para todos aqueles que ainda não têm certeza da sua salvação, que ainda não tomaram uma decisão, que ainda não recebeu, não experimentou, né, essa dimensão presente do reino de Deus. É que nem uma fruta. Às vezes nós pegamos um morango, né, está bem lindo, bem apresentável, mas quando mordemos, percebemos que ele está sem sabor, aguado, sem muito... E
A gente só sabe que ele está assim porque provou. Assim é a dimensão do reino. Quer ter paz? Quer sentir o quanto é maravilhoso servir esse Deus? Experimente. Experimente o quanto é maravilhoso fazer parte desse reino. Para isso é simples, né? Deus não pede nada que nós não possamos fazer. O que Ele nos convida é: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, eu quero agradecer mais uma vez essa oportunidade. Quero lembrar aos amados que mesmo em meio a essa pandemia, né? Jesus, Ele está no controle, não duvide disso. Jesus é o nosso Senhor, é o nosso Salvador, é o nosso protetor. Né? Se você perdeu alguém querido, se você está com medo, se apegue a Jesus. Se apegue a esse Deus que pode lhe consolar, que pode mudar esse quadro de tristeza e lhe transformar numa nova pessoa. Jesus é o nosso maior e melhor remédio. Que o Senhor vos abençoe, se cuide, se protejam, mas não esqueçam, coloca o Senhor no primeiro lugar. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus abençoe, a paz do Senhor, fique com Deus.